pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Dáquila News Meio-Dia. Bom dia, minha querida Bruna. Sextou e sextou com muita gente aqui esperando hoje, hein? Nossa, olha só os fãs, né, do nosso querido entrevistado de hoje. Quem é ele, Bruna? Isso mesmo, hoje teremos como convidado o psicólogo e pesquisador de Dáquila, Rafael Hungria, com o tema Como o sistema aprisiona, adoece o ser humano na questão religiosa, financeira, política e quais as possíveis soluções ou caminhos para aqueles que se veem nessa situação e querem mudar suas perspectivas. Seja bem-vindo, Rafael. Olá, Rafael, seja muito bem-vindo. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje, para a gente bater um papo sobre assuntos tão importantes dentro dessa temática que vocês trouxeram. Muito bom. Maravilha. Rafael, você poderia falar um pouquinho de você, como você chegou até a Dáquila? Sim, já há muitos anos eu venho numa busca de conhecimentos, né, tentando entender um pouco como que esse mundo funciona, o que é essa realidade onde estamos envolvidos aqui. E desde jovem eu sempre tive esse chamado por investigações acerca dos mistérios da vida, sobre todas essas informações que acabam ficando um pouco ocultas da humanidade. Então, buscava nas religiões, entre a ciência, na escola era uma confusão, porque eu sempre queria debater com os professores, não aceitava tudo, assim, que era imposto, né, na educação, então era meio rebelde. E isso me conduziu, pouco a pouco, a encontrar pessoas que também eram assim, diferentes, pensavam fora da caixinha, né? E isso acabou trazendo um conhecimento, depois de muita pesquisa, sem me prender a nada. Eu nunca tive vínculo com religiões, grupos, sectarismos, né? Ou instituições, nada. Eu sempre fui autodidata. E é uma busca incansável por respostas. Acho que todo mundo que tem um pouco esse chamado e não se encaixa no sistema tem essa caminhada parecida com a que eu tive. Até que eu conheci o antigo projeto Portal, hoje, o ecossistema Dáquila, Dáquila Pesquisas. Estou há 13 anos junto ao grupo, né, realizando esse trabalho, somando forças para encontrar respostas, com o objetivo principal de levar para a humanidade, para toda a população, um pouco mais de conhecimento e informação diante de tantas coisas que o sistema esconde, faz questão de não revelar para nós. Então, nós estamos buscando o diferente e alcançar os diferentes, aqueles que pensam fora também, como nós estávamos em busca, agora muitos estão se aproximando desse grupo, que na verdade é uma grande corrente, né, de propagação de informações. Então, foi assim que eu cheguei em Dáquila, buscando conhecimento e querendo fazer alguma coisa positiva nesse mundo, porque da forma como a gente vive, com esses condicionamentos, essa estrutura social que é imposta para nós, a gente acaba entrando em depressão, né? Porque ninguém que tem um pouco de discernimento aceita o mundo como ele está hoje. E Dáquila vem trazer um pouco de luz e respostas diante de tantos questionamentos. E foi isso que me trouxe até Dáquila. Estou até hoje realizando um trabalho, principalmente de propagação, e tentando unificar as linhas de pensamento, os entendimentos, as filosofias, os grupos, todo o conhecimento do passado, para que a gente possa entender hoje, na modernidade, o que está vindo aí nesse futuro tão promissor. Perfeito, Rafael. E você poderia nos responder a pergunta? Nós temos várias pessoas, nós sabemos que nós estamos dentro do sistema, e assim, muitas pessoas se veem fadadas a somente seguir as pautas do sistema, e elas têm algo que elas buscam diferente dentro de si, mas não sabem onde buscar. O que você assim indica para nós? Como que essa pessoa poderia estar servindo para esse ponto de mudança? Ela não sabe para onde ir, o que fazer, o que estudar. Uma pessoa que ela está dentro do sistema, ela tem essa vontade de mudança, mas ela não sabe por onde começar. São várias linhas de pensamento, mas ela não soube se centralizar para buscar por uma só. Como que ela poderia estar fazendo sobre isso? Olhando para ela mesma. Nós temos que parar de ser influenciados por muitas informações externas, porque nós estamos envoltos de desinformações. Mesmo que na história da humanidade a gente tenha tido muitos indicadores de seres, pessoas e personagens que estavam aí trazendo um conhecimento ancestral, deixando uma tradição, deixando uma luz para que a humanidade pudesse encontrar um pouco mais de conhecimento. Só que, infelizmente,
As lideranças mundiais fizeram o favor de manipular muito desses corpos de conhecimento que foram deixados como um legado para nós. Eles esconderam, manipularam, distorceram e, de certa forma, cooptaram isso aos interesses deles, né? Então a gente tem que olhar para nós, porque nós estamos perdidos. Nós estamos sem o contato com a nossa própria essência, com o nosso próprio eu. Nós nos perdemos nessa caminhada. Então muitas pessoas que estão perdidas acabam se agarrando a crenças, a um processo meio fanático até, para se apoiarem em uma esperança de salvação, uma esperança em algo distante. Só que a gente não vai encontrar essa salvação, essa esperança, se a gente negligenciar nós mesmos. Então, o primeiro passo para esse encontro não é você buscar uma linha de pensamento. Isso ajuda você buscar uma filosofia, uma religião, um grupo de pesquisa. Mas se você não se conhecer, se você não buscar, primeiro, se encontrar como ser, se libertando de várias amarras e condicionamentos que a sociedade impôs, que a família colocou para nós, que amigos, professores, enfim, que os religiosos, você não vai conseguir, porque você vai trazer toda uma bagagem que, de certa forma, contaminou a nossa consciência. Então, primeira dica que eu dou, a gente tem que parar um pouco, refletir sobre nós e imaginar. Se eu estiver sozinho agora no mundo, sem nenhum tipo de influência, nada, eu vou para uma ilha deserta, vou fazer um retiro, vou ficar lá. E a gente começa a se conectar com a natureza, com as coisas reais da vida. Porque a gente perdeu esse contato com o natural. E as pessoas estão buscando uma crença em Deus, em algo que vai trazer uma esperança em políticos, em sociedades, em ideologias, em sistemas, em economias, em uma salvação externa. Só que tudo está dentro de nós. Quando a gente entra nesse processo em contato com uma realidade mais natural, e você se sente realmente responsável pela sua própria vida, você começa a se conectar com o que você realmente é, independente daquilo que foi condicionamento imposto. Porque a gente já nasce nessa sociedade, a família, os educadores, todos que estão à nossa volta começam a escrever na gente como se fosse uma lousa, né? E vai escrevendo nessas páginas em branco tudo que eles querem que a gente seja. Então, nós temos uma personalidade, um ego construído para sustentar esse personagem que a gente construiu. Mas a pergunta é, quem somos nós, de fato? Será que a educação, a família, as escolas nos ensinam a nos conhecer de verdade? Então, o primeiro passo diante da sua pergunta é esse. A gente tem que parar, entender a nossa vida, o que aconteceu na nossa vida, para a gente começar a buscar um conhecimento a partir de uma realidade que vem realmente da nossa essência, do que nós somos, e não de condicionamentos e traumas e imposições que a sociedade nos inseriu, né? Perfeito. Então a pessoa, vamos partir do pressuposto que a pessoa agora, ela já se conhece, já entendeu o que ela busca, só que ela ainda continua, vamos supor, numa instituição religiosa. Quais pontos ela poderia olhar para ela realmente identificar, olha, aqui nós temos dogmas que nos aprisionam, ou não faz sentido nessa parte nem na outra, ela está lá dentro, ela entendeu que tem essa vontade de mudança, o que acontece em muitas igrejas, enfim, eu mesmo já fui esse tipo de pessoa, mas não sabia qual movimento dar ou quais conexões fazer para realmente ter a certeza de que ali não era o lugar dela. Bom, a motivação que muitos buscam nas religiões é uma esperança em algo que poderá vir a acontecer no futuro, ou uma melhoria de vida, uma evolução espiritual, né? Isso é muito bom, não é ruim. Só que, infelizmente, muitas pessoas se aproveitam desse mecanismo para obter um certo controle, né? E manipular as pessoas. Tem muita gente fazendo isso. E a essência do que deveria ser uma religação da consciência humana com algo superior a ele, ou o divino, ou uma realidade dimensional, espiritual, foi perdida. Porque eles manipularam de um modo que deixaram as pessoas com um sentimento de incapacidade, de inferioridade, de abandono, de pecado, de você não serve para nada, você está aqui como um infeliz nesse mundo e tem que esperar uma salvação ou uma punição, uma recompensa que vem de algo superior. Então as pessoas estão
sendo conduzidas, na verdade, para um sistema de escravidão, inconscientemente. Porque religião, de fato, deveria libertar as pessoas e trazer o conhecimento e o autoconhecimento sobre a vida, propósito real de estarmos aqui. O que é esse mundo? Onde nós estamos? Por que nascemos? Para onde vamos? Será que existe uma vida além? Será que existe um propósito da humanidade existir, da vida existir? O que significa tudo isso que a gente vê no céu, os astros, o sol, a lua? Existe Deus? Existe uma consciência superior? Existe algo além disso tudo? Quando as pessoas começam a se questionar, elas expandem a consciência e percebem que existe um sistema aprisionando elas aqui. Agora, por que isso existe? Por que muitos grupos e líderes, sabendo disso, tentam manter a humanidade com a venda nos olhos? Aí vêm essas pessoas diferentes, rebeldes, revolucionárias, que pensam diferente de todos que estão nesse sistema trabalhando para eles e dizem: olha, existe uma luz, um caminho diferente, existe uma porta aqui, que se você abrir, você vai encontrar algo que você nunca viu. Como aqueles que estavam na caverna, né, no mito de Platão, que viviam ali naquela escuridão, acreditando no reflexo daquelas sombras que eles viam na parede da caverna, e quando um deles decidiu sair da caverna para encontrar uma luz que estava vindo da fresta, ele encontrou uma realidade totalmente diferente. Quando ele voltou para contar para os amigos lá na caverna que havia algo diferente, todo mundo foi para cima dele, né, e acabou com ele, com a vida dele. Ele se tornou uma ameaça para aquelas pessoas que estavam inconscientes e adormecidas naquela realidade confortável do sistema que eles viviam. Então, o que as religiões estão fazendo hoje? Estão tentando mostrar para as pessoas uma porta de saída, só que esses grupos religiosos caíram nas mãos dessas lideranças mundiais que estão aqui na Terra há milênios, com o objetivo de manter esse sistema escravizando a humanidade para que todos se tornem trabalhadores desses grupos de poder. Então, não existe mais religião. O objetivo da religião seria conectar o ser humano a uma realidade superior. E isso foi perdido, né? Infelizmente. Exatamente. Então, é ver até que ponto está sendo bom, ético e verdadeiro e congruente com o que é proposto, falado, e principalmente notar as ações dessas pessoas, né, ou instituições. Passa a palavra para você, Cláudia. Exatamente, o Rafael trouxe uma coisa muito interessante, que a religião seria a ligação com o seu eu e o seu eu superior, né, o religare, né, e hoje aqui você deveria ser fiel à religiosidade, porque a religiosidade ela te deixa conectado, a religião ela te deixa aprisionado. E realmente, o sistema que você acabou de falar, que deixa preso de crenças, infelizmente, isso além da religião, te deixa preso na questão política de uma sociedade, que também te faz estar escravo. Então, assim, todo mês eu tenho que pagar as contas, todo mês a conta está atrasada, porque eu tenho que trabalho, porque aquilo, e aí tem um Deus que precisa me ajudar, porque aquilo, porque o outro, que aí eu vou ter a esperança. Quando você esquece de olhar para você e de falar assim, eu posso tudo isso, não é algo que eu preciso estar pedindo ou implorando ou fazendo clemência, sendo que o seu eu superior é capaz de fazer tudo isso e enfrentar tudo isso. Eu não acredito no sistema religioso, eu acredito em Deus, o sistema religioso é tudo pelo dinheiro, não precisamos de um templo de pedra para ser salvos de ser boas pessoas. Não, perfeito, frase perfeita, realmente. Ser uma boa pessoa não depende de religião, né? Essa é a nossa essência natural. O ser humano ele tem essa essência de ser bom, né? Ou seja, o que acontece com esse sistema? O ego, né? O Rafael falou uma coisa muito importante aí, né? O ego é algo que atrapalha muito e que gira em torno desse sistema e torna isso material, né? Essa prisão por conta do ego se torna cada vez mais material e deixa cada vez mais preso. Mas é só esse comentário que eu ia fazer. Rafael, pode continuar, por favor. Exatamente. Você citou bem a questão política, além das religiões, toda a questão educacional, midiática, ideológica, porque o sistema ele cooptou esses líderes mundiais, essas facções, eu posso até chamá-las assim, porque elas se reuniram com um intuito um pouco contrário, né, aos princípios e valores éticos e morais que a humanidade espera de grupos que deveriam ser exemplos, né, e líderes para conduzir a população para o caminho da evolução, e estão fazendo o oposto.
conduzindo todos para a beira do abismo, né? Então, nós estamos vendo um show de horrores, na verdade, escancarada essa manipulação, né, por parte desses grupos. E esses marionetes, que são os políticos hoje, esses grupos que estão aí fazendo esse teatro, né, para a população acreditar, é sempre com o intuito de projetar salvadores, soluções que nunca virão. Então, eles criaram um sistema baseado no medo, na escassez, e trazendo sempre a esperança para a população que está desamparada ou para aqueles que prezam e buscam um futuro melhor. É sempre esse discurso romântico, né? Sempre essa mesma historinha para boi dormir. Sendo que, na verdade, a coisa é muito mais simples. Falando agora de estrutura do sistema e solução, as pessoas que estão realmente encontrando a verdade dentro delas e nessa busca de conhecimento, elas deveriam se unir mais, elas deveriam estar fomentando as revelações, né, e movimentos que em busca dessa unificação, dessas informações que vão realmente abalar as estruturas desse sistema de manipulação que está aí. Isso não é de agora, isso já foi planejado há milhares de anos, desde o último grande cataclismo que aconteceu na Terra, que muitos ficaram sabendo pelos registros de antigas civilizações, como o Grande Dilúvio. Esses grupos de poder, que são bem conhecidos em antigas mitologias também, eles estão até hoje aqui, por trás dos bastidores do que a gente compreende como os governos e nações do mundo, atuando com as suas agendas, muitas vezes até brigando entre eles, para ter mais poder e conquistar territórios. E eles dependem da humanidade, dos seus escravos, né, que fazem a engrenagem desse sistema rodar, para que eles mantenham esse poder. Aí podem perguntar, mas como que esses caras, ou esses grupos, ou famílias de poder, muitos chamam de Illuminatis, governo oculto, não importa, né? Como que eles conseguem se manter perpetuando esse poder assim há milênios? Porque eles descobriram o segredo do prolongamento da vida em termos genéticos, físicos. Então, sabendo disso, eles sabem como manipular geneticamente o ser humano, como criar um sistema de intoxicação alimentar, como gerar mais doenças, como atrasar a evolução do ser humano, como retardar o prolongamento da vida do ser humano. Eles sabem como fazer isso, porque eles sabem como fazer o oposto. Eles descobriram a saúde e o prolongamento deles, e é muito fácil. Vamos manter os nossos escravos limitados em uma condição que eles não conseguem ter o quê? Tempo de vida. Se você não tem tempo, tem que fazer tudo com pressa. A vida passa muito rápido. Então vamos criar um sistema que eles tenham que correr atrás da sobrevivência e, baseando-se no medo, no instinto de sobrevivência, né? Eles vão viver um sistema e eles vão acabar trabalhando para nós para que eles possam sobreviver. Vamos dar algumas condições de sobrevivência para eles. Mas, diante daqueles que conseguirem, pelo mérito, se dar bem nesse sistema que nós vamos criar, esses que se destacarem serão nossos principais funcionários para colocarmos aí nos governos, na mídia, em outros ramos e segmentos de influência, justamente para que a gente amarre de um jeito a coisa, que toda a massa, todo o grupo populacional, que é a mão de obra escrava braba, né, fique funcionando a partir dessa hierarquia de poder, essa pirâmide de poder. Então eles agiram de forma, assim, perfeita para escravizar a humanidade. E nós estamos aqui como vítimas, entre aspas, não no sentido de fazer drama, eu sou uma vítima. Não, nós somos vítimas de um sistema milenar e estamos aprisionados aqui com curto tempo de vida, sendo que esses caras vivem muito tempo, milhares de anos, sem morrer. Por isso que existe esse processo também ligado a uma evolução, a um processo espiritual de renascimentos e mortes, vida, porque isso é uma lei universal que dá a possibilidade de todos continuarem nesse ciclo evolutivo aqui na Terra, isso é fato. Nós estamos pesquisando muito sobre isso também. Então,
não temos a lembrança, perdemos a memória de quem nós somos, o que estamos fazendo aqui. Por isso, quando a gente vai para a ilha deserta, a gente começa a entrar em colapso, porque nós estamos totalmente dependentes desse sistema, deles. A identidade que nós construímos. Não é? Quem sou eu? Vamos perguntar, todo dia, o que sou eu e quem sou eu? Porque quem sou eu é aquilo que foi construído, mas o que sou, de fato? Independente de tudo que foi condicionado, aprendido e modulado, né, nessa existência. Então eu preciso entender isso para que eu possa olhar para esse mundo, para esse sistema, para toda essa manipulação geopolítica, religiosa, econômica, não importa, e me libertar disso. Só que eles são tão astutos, esses líderes mundiais, que eles falaram, alguns vão se libertar e vão despertar dessa matrix, né, vão romper com essa ilusão que a gente colocou aí para eles. Poucos vão conseguir despertar. Então vamos criar um sistema para que eles consigam ter uma forma de escapar do sistema. Vamos criar as religiões, os monastérios, os conventos, as comunidades, para que as pessoas possam fugir do mundo, se isolarem nas montanhas e viverem lá de luz, fazendo suas orações, suas meditações, esperando um dia a morte chegar para que eles possam ir embora daqui. Mas isso vai ser bom, porque eles não vão fazer nada para mudar esse sistema. E essa é a diferença de Dáquila. Dáquila não é uma reunião de pessoas que estão buscando essa fuga espiritual, religiosa, ou negando o sistema. Pelo contrário, Dáquila vem para revolucionar essa visão de mundo, para realmente estar em paralelo com esse sistema, que a gente pode chamar o sistema do mal, com um sistema do bem, um governo do bem, um movimento de pessoas despertas, mas que não vão estar fugindo da realidade desse mundo e vão estar construindo, de fato, deixando, né, um legado de mudança efetiva, para que a gente tenha a melhor vida sobre a Terra, com bases sólidas, com uma educação verdadeira, com princípios e valores que vão nos conduzir ao que deveria ter sido traçado já há muito tempo e esses caras não deixaram. E principalmente com relação ao prolongamento da vida, porque nós, em Dáquila, estamos pesquisando, estudando como corrigir esse problema, tempo de vida que nós temos. Será que é normal a gente ficar doente, envelhecer e ter essa vidinha que a gente tem, correndo atrás de dinheiro, de felicidade temporária, prazeres, enfim, a gente fica buscando alimentar essa vida com esse falso ego, para, nesse curto tempo de existência, a gente deixar aqui uma imagem, uma fama, né? E tem gente que passa a vida nem é conhecido, reconhecido de nada. Então é uma angústia, é um vazio existencial imenso, que nós temos que romper com isso, porque as pessoas precisam de conhecimento, as pessoas precisam ter acesso à informação verdadeira, porque eles escondem de nós. Tem uma travada? E eles derrubam a live também, para não deixar a gente falar. Vamos continuar falando. Deixa eu fazer um comentário aqui. A gente pode até falar na questão do sistema geopolítico. A gente sabe que hoje a nossa geopolítica ela é baseada na política de circo e pão, né, para apaziguar toda uma crise. Então, a gente vê para que eles faziam isso? Para não derrubar o clero, para não derrubar a monarquia, para não derrubar a república. Ou seja, são essas ações que essa questão geopolítica mundial dessas lideranças fazem, o que o Rafa falou sobre colocar pessoas estratégicas em tais lugares, a quais pessoas são muito boas também, mas elas também jogam o mesmo jogo, e tem da outra ponta o polo muito ruim, que também vai ter adeptos a essas pessoas. E você tem esse jogo de xadrez muito bem feito. E aí você tem o quê? Vamos colocar várias religiões também, porque eu vou dividir em grupos. Quando eu divido em grupos, eu divido em tribos. Quando eu tenho tribos, eu tenho conflitos entre as tribos, eu não tenho apaziguamento, porque eu vou ter um pensamento que é diferente do outro, que vai confrontar, e isso vai gerar um conflito onde as pessoas vão estar muito preocupadas, onde a minha política é melhor que a sua, onde a minha religião é melhor que a sua, e você deixa essas pessoas ocupadas, em tese, né, dentro desse sistema, a qual é sempre muito, muito bem manipulado. Hoje, se você for ver, você vai pegar as 4 principais religiões aí,
Ué, mas não é só um Deus? Então, por que teria coisas diferentes nesse único Deus? É só colocar um pouquinho de raciocínio e pensar, né? Então, acho que se a humanidade veio sempre para crescer e melhorar, Deus não podia ter dado lições diferentes para cada comunidade, né? Ou seja, a lição seria única e universal. É simples. Ou seja, então, peraí, se eu dou um segmento para uma pessoa, para um grupo, e eu dou um direcionamento diferente, opa, não. Nós começamos a criar as tribos novamente. E você tem isso nas religiões. Agora você tem isso dentro o quê? Da política, da geopolítica da sociedade. Então, o que acontece? Você acaba separando de novo as mulheres dos homens, as feministas, das mulheres e os grupos LGBT, dos gays, dos homens, dos racismos, e você, de novo, vai fazendo, vai estruturando novamente a civilização em quê? Em tribos, para o quê? Para gerar mais conflitos e conflitos. Para o quê? Para não derrubar o clero, para não derrubar a monarquia, para não derrubar a república. Esse é um jogo que é muito bem jogado, e como o Rafa falou, foi ótimo. Eles realmente sabem fazer uma engrenagem muito bem. É o dividir para conquistar, né, Cláudio? Né? Famosa frase. Essa divisão para conquistar, essa confusão, esse conflito é proposital. Isso não significa que na origem desses movimentos não aconteceu algo ali verdadeiro, uma informação verdadeira, uma manifestação diferenciada, algo que tinha ali um fundo positivo de unificar os povos com conhecimentos, sabedoria e ações que trariam uma evolução real. Só que esses grupos que conquistaram esse território, vamos dizer assim, eles pegavam esses movimentos culturais, esses movimentos, inclusive, que nem eram religiões, eram manifestações culturais, filosóficas e grupos se mobilizando em busca do conhecimento de uma vida melhor. Obviamente que essa busca da verdade, da existência, o questionamento, como nós falamos aqui no início, todos esses grupos no passado tiveram. Então, esses parasitas do sistema, que estão aí sugando, né, a verdade de nós, deixando todo mundo na ignorância, eles se apossaram desses movimentos socioculturais na época, como foi o cristianismo nem existia, na verdade, né? Quando foi o movimento daquelas pessoas que estavam ao lado de Yeshua, Jesus, conhecido hoje, né? Cristo. Não havia uma religião, era um movimento popular, pessoas levando um conhecimento, contando histórias, ajudando uns aos outros, realizando um movimento de mudança do sistema naquela região. E quando a oligarquia, quando esses grupos, como você bem citou, né, perceberam a ameaça de pessoas conscientes, rebeldes, buscando conhecimento, eles foram lá e vamos tomar aquilo para nós, surgindo então os movimentos religiosos que nós conhecemos hoje. Isso sempre aconteceu. Então a gente tem que buscar o quê? Lá na origem, qual foi o conhecimento ancestral? O que de fato aconteceu antes desse sistema manipular essas informações? E isso inclui tudo, tá? Todos os movimentos que a gente possa imaginar que o ser humano fez na Terra. E vamos sim identificar que alguns fenômenos diferentes, algumas anomalias aconteceram, algumas interferências que a ciência não consegue explicar hoje facilmente. Isso tem a ver com algo sobrenatural, espiritual, divino? Não. É algo científico, mas que eles não querem pesquisar, eles não querem ir atrás dessa outra realidade que está aí à nossa volta, mas ninguém percebe, ninguém entende o que está aí. Então, se nós pudéssemos ter a percepção extrasensorial, se nós pudéssemos despertar algumas habilidades inatas que o ser humano traz no seu potencial humano, né, nós teríamos acesso não só a uma realidade paralela, superior, dimensional, como a nossa consciência iria expandir tanto que nós teríamos acesso a informações e conhecimentos, talvez, de outros seres humanos, outras humanidades que coexistem conosco aqui. E a gente não tem conhecimento, nós vivemos uma ignorância total. Dáquila vem pesquisando muito e buscando também essa interação, buscando essa parceria, buscando
estabelecer, de certa forma, um acesso a uma pesquisa dentro dessas anomalias extradimensionais, né? Falando aqui da nossa terceira dimensão, buscando também interações com outras realidades de forma muito concreta, não de forma mística, não de forma abstrata, não através de crenças e interações que a gente pode dizer metafísicas, não. De forma muito física, verbal, concreta, empírica, tudo registrado, né? Gravado, filmado. Nós estamos buscando sustentar, porque nós precisamos ter essa base firme. Nós temos que ter essa segurança, né, diante da pesquisa. Então não é algo aleatório, não é uma filosofia, não é um movimento de esperança ou de crença em uma salvação, em algo que vai acontecer. Não, é um movimento de ação, de intervenção, de mobilização das pessoas que querem fazer a diferença. Isso é Dáquila. Pessoas que têm a consciência de que elas são responsáveis pela própria vida, que elas são deusas de si mesmo, que elas têm a consciência trabalhada para consertar esse mundo, né, que foi tão corrompido por esses grupos. Então, resumindo a reflexão que nós fizemos até agora, basicamente, nós temos um trabalho assim, muito, muito grande pela frente. Primeiro, reunir essas pessoas que estão olhando para si próprias, que estão se questionando, que estão inconformadas, que estão aí já desiludidas, né, esperando que os representantes políticos ou forças armadas ou grupos sociais ou religiosos ou aqueles milionários que têm condições de investir e fazer movimentos sociais para mudanças positivas, estamos esperando isso, já totalmente desiludidos, essas pessoas estão cansadas, estão desistindo, já não têm esperança e fé em líderes políticos, religiosos, em ninguém. Então a solução está onde? Está no povo, está nas nossas mãos, naqueles que pensam diferente, aqueles que estão despertando para essa nova consciência. E Dáquila vai caminhar ao lado dessas pessoas e de todos que estiverem abertos a uma parceria nesse sentido. Essa é a nossa frequência para sacudir esse mundo. Exatamente. Eu vou trazer 2 comentários aqui e ancorados a eles uma pergunta, tá? A Cristina Sangalete, ela botou: passei por diversas religiões, sempre em busca dos meus questionamentos, que nunca obtive respostas concretas. Hoje sei que em nenhuma delas eu iria ter as respostas. E o Tailon, ele disse: eu nunca tive na minha uma religião, sempre acreditei que algo diferente existe, até encontrar vocês. E aí a pergunta é, sabendo, né, que as religiões elas servem para a segregação, para atrasar a evolução pessoal, espiritual, consciencial das pessoas, de certa forma, quais seriam algumas alternativas espirituais ou práticas que podem ajudar uma pessoa a se libertar de restrições religiosas opressivas? É buscar uma interação direta com realidades superiores, sem misticismo, sem interpretações, sem achismos, sem crenças, sem nenhum tipo de animismo espiritual ou de qualquer maneira que as pessoas queiram interpretar. Nós temos que buscar um relacionamento direto com a natureza, com as realidades paralelas, com essas consciências que podem estar aí entre nós. E é isso que Dáquila vem buscando. Nós temos que dar um passo, porque até hoje nós somos condicionados pelas lideranças mundiais apenas a acreditar em histórias. Mas agora nós somos protagonistas desse episódio, não mais espectadores. A gente ficava assistindo o seriado da vida humana, né? Nós estávamos aqui assistindo os episódios, as temporadas, nossa vida também acabou fazendo parte desse grande seriado, né? E tá todo mundo comendo pipoca, assistindo, esperando o próximo episódio ou a próxima temporada para ver o que vai dar. Ou para que tenhamos um final legal. Como é que vai ser o último episódio, né? E por enquanto está sendo igual Game of Thrones, né? Horror. Está sendo horrível. Uma decepção. Porque a gente espera algo e não acontece, espera algo e não acontece. Aí os diretores vêm e ficam mudando o roteiro, mudando, né, aquilo que deveria, de fato, ser o melhor final, ou melhor, aquilo que seria o objetivo real da vida.
Então, nós agora temos que romper com isso. Não, chega. Não vou assistir mais. Eu vou participar desse roteiro, dessa história, vou reescrever tudo e vamos fazer a nossa transmissão ao vivo. Não mais algo que vai ficar registrado nos baseando em algo do passado. Mas aqui agora. É buscar essa relação direta, é buscar essa parceria, é buscar a ação que vai trazer a revelação. Ação em busca da verdade. Revelação. As boas novas que Cristo falava não é uma visão de religião, de Deus, não. É uma coisa concreta para esse mundo aqui. As pessoas religiosas estão buscando uma salvação após a morte, em outro mundo, em outro plano, sendo que, na verdade, a salvação, se ela existe, ocorre somente aqui, na vida. A conquista que nós temos que ter é atingir a excelência do verdadeiro propósito. E uma dessas verdades ocultas que tiraram de nós é que nós não precisamos viver uma vida de escassez, de miséria, de pobreza, de doenças, de imunidade baixa, de velhice e de morte. Nós podemos ter uma vida plena aqui, com prosperidade, saúde, conhecimento, longevidade, vida plena, vida eterna, como Cristo disse lá atrás. Ele foi o exemplo disso, até que ele está vivo até hoje, está por aí, né? E não, como as pessoas acham, né, que ele é um ser que está... Não. Ele ensinou para nós o caminho dessa conversão da escassez para a abundância, né, que é a vida eterna. Nós estamos limitados. Então, o maior desafio hoje, gente, por isso que Dáquila está chamando tanta atenção, por isso que Dáquila vem aí mexendo com os pilares desse sistema, né? E muitos estão buscando a parceria com Dáquila, porque nós temos, sim, um direcionamento, uma parceria, uma informação que, de fato, trará uma mudança efetiva. E é isso que as pessoas não querem enxergar. Porque muitas vezes a gente não quer participar, a gente quer só assistir. Deixa eu sentar no sofá e assistir o seriado. Eu não quero participar, de fato, como um protagonista, para que, de fato, aconteça o que eu quero nessa história. Antes, a gente lia a Bíblia, os textos científicos, aquilo que era conjectura e paradigma estabelecido, e agora nós estamos realmente fazendo a história acontecer, escrevendo as novas páginas desse livro, que no futuro muitos irão acessar. Então, esse legado que estamos deixando é muito importante, e cada um de nós que tem esse despertar, essa consciência, está entendendo esse processo, deve participar disso, com suas habilidades, com suas capacidades inatas de agir em prol do bem de todos. Então, é uma unificação consciencial, uma unificação dos conhecimentos, uma unificação das ações. Não é momento mais de ficarmos esperando alguma coisa, orando, pedindo ajuda, esperando a salvação, que alguém vai chegar para nos... o Messias está por vir. Não. Nós somos a intervenção, nós somos os diferentes. Nós que estamos depositando na mão de um político, estamos depositando na mão de um sistema financeiro, uma salvação. Não, nós somos o sistema. Então, isso também é a ação. Por isso que o Rafael acabou de falar que a ação é agora e aqui. Não é para você ficar sentado no sofá achando que a mudança vai vir, né? A gente fala aqui, né? O propósito não vem por e-mail nem por carta. E a mudança também não vai vir por e-mail, por carta. Se você não fizer a diferença, você com você mesmo, ninguém vai te empurrar, ninguém vai te pegar pela mão, ninguém vai fazer isso por você, a não ser você mesmo, né? Então, essa mudança, ela está dentro de cada um de nós e ela precisa ser acionada e posta em prática o quanto antes. Dáquila vem com esse compromisso, com esse alerta para as pessoas e impulsionando isso. Se você não mudar, se você não fizer a diferença, ninguém vai fazer por você. Então, esse sim é a verdadeira mudança do sistema, é o povo. Todo poder emana do povo. Então, essa é o sistema a qual realmente deveria ter sido colocado e deve ser colocado em prática, que é a mudança de cada um de nós. Bruna. Exatamente. Aí nós temos aqui o comentário do Fábio, né? Dá aquela luz no final do túnel, mas que ensina a cada um de nós a sermos a nossa própria luz.
Alinhado a essa questão, né, da religião que a gente tem falado, Rafael, gostaria de perguntar a você como que a pressão, agora é da parte financeira, né, como a pressão financeira pode impactar negativamente a saúde física e mental das pessoas, visto que, comumente a gente comenta assim, olha, eu não estudo sobre isso porque eu não tenho tempo, porque ela tem que trazer a comida para casa, ela tem outras prioridades, e acaba deixando de lado essa parte consciencial, essa evolução espiritual que seja. Então, como que essa pessoa pode colocar isso mais no seu cotidiano? Ela teria que se libertar, primeiro, financeiramente, das amarras do governo, certo? O BDM Digital está aí para isso. Poderia desenvolver um pouco mais para a gente, por favor? Sim, Dáquila vem trazendo soluções nesse sentido, justamente porque a raiz de todo o mal da sociedade foi estruturada a partir de um sistema de escassez, não em relação a uma moeda, a um ativo fiduciário ou digital. Na verdade, com relação à escassez consciencial das pessoas, frequência de pobreza. Ou seja, que você tem que correr atrás de um sustento, de uma sobrevivência, de uma liberdade financeira para conseguir sobreviver. Então, eles criaram um sistema econômico mundial baseado na dívida, na carência. Ou seja, você não tem abundância, prosperidade, não existe uma distribuição de riqueza. Existe a riqueza concentrada nas mãos de poucos líderes, de poucas pessoas. 3% da população mundial tem essa riqueza concentrada em suas mãos, e 97% vive nessa escassez, nessa corrida dos ratos. Porque nós aprendemos que temos que conquistar uma liberdade a todo custo, só que o sistema imposto para nós não favorece. Porque a própria moeda fiduciária, o próprio sistema financeiro que foi estruturado por eles, é para gerar escassez, miséria, pobreza, falta, medo. É assim que eles controlam as pessoas, através do dinheiro. Então nós temos que trazer, Dáquila vem pensando muito em ações nesse sentido, um sistema que traga mais dignidade, um mecanismo que traga mais oportunidades, mais abundância, prosperidade, para que as pessoas tenham oportunidades de crescer, não financeiramente apenas, porque a prosperidade não é só dinheiro, mas intelectualmente, espiritualmente, através de suas aptidões, suas habilidades. Não é você dar um emprego para alguém para resolver um problema na vida dela. Na verdade, tem que estimular ela a fazer o que ela ama, o que ela faz de melhor, para ela ser útil em uma função, tendo seu salário, tendo sua profissão, mas dentro daquilo que é o propósito dela, e não como um escravo para poder pagar as contas no final do mês, senão ele vai morrer. Não é esse o sistema que a gente quer. Então, o BDM Digital, que é uma das ferramentas de Dáquila com sua empresa, suas empresas, né, o ecossistema traz o BDM agora como uma ferramenta de solucionar esse problema, trazer um pouco de luz para as pessoas, que existe uma saída, existe uma maneira de estarmos mais nivelados, né, socialmente. E isso não é comunismo, não é socialismo, e nem capitalismo, é uma outra forma de ver o sistema. E essa outra maneira, ela vai integrar, de certa forma, as principais características positivas e válidas de todos os sistemas ideológicos e financeiros do mundo. Porque na origem do sistema financeiro, havia sim um entendimento sobre o lastro, sobre o que era realmente de valor, o sistema de troca, o escambo, né? E o movimento que as pessoas poderiam fazer para entrar num sistema de multiplicação e prosperidade, e até de investimentos, que elas teriam tudo. Nada iria faltar. Não tem nada de errado com o dinheiro, com o sistema econômico. O problema é a forma que as pessoas manipulam. É o mesmo exemplo das religiões que eu disse. É a mesma coisa. Tem o seu lado positivo? Tem. Mas esses donos do mundo fazem tudo para usar isso como instrumentos de controle, né? Infelizmente. Então, Dáquila vem também buscando soluções nessa área socioeconômica, né? Temos o nosso BDM digital, que está aí despontando, né, como um sucesso no Brasil e no mundo, para trazer um pouco de esperança para as pessoas também, porque muitos estão querendo sair desse estado lamentável que os governos, os políticos, os bancos centrais colocaram as pessoas, né? Infelizmente. Então, quem está vivenciando isso na pele está percebendo a grande mudança que está por vir e já está em vigor, né?
Sim, exatamente isso. E aí, Rafael, será que nós somos os primeiros exemplos de sucesso que existem, né, de indivíduos ou comunidades que conseguiram se libertar dessas limitações no todo, ou melhoras de vida? Ou por acaso já houve algum que já, acredito que sim, né, que já tentou implementar, só que não vingou, digamos assim? Muitos tentaram, né, e ainda tentam, mas o diferencial de Dáquila é esse respaldo que nós temos com pessoas muito sérias, pessoas que estão querendo fazer a diferença e que não estão mais alimentando esses padrões ideológicos e condicionamentos que a gente falou hoje aqui. E a nossa parceria, que é muito especial, depois pesquisem sobre as parcerias, né, que Dáquila estabeleceu, os nossos parceiros aqui neste mundo e de outras realidades também. Nossos parceiros nos trazem muita segurança, estabelecem bases muito firmes de ação, e nós temos um norte, uma luz para seguir nessa direção. E é por isso que nós estamos tão confiantes e certos do que estamos fazendo. E o resultado está aí. É só as pessoas verem, né? E contatarem as pessoas que estão iniciando esse movimento de bem, que não é um sectarismo, não é excluindo outros grupos, pelo contrário, nós estamos abertos a todas as crenças, ideologias, todo mundo está junto nessa caminhada. Nós não estamos distinguindo sistemas de crenças ou classes sociais, nada disso. Nós estamos abertos a todos que estão em busca do conhecimento, em busca da verdade, em busca de soluções para que a gente possa melhorar a vida na Terra. Maravilha. Também tem uma pergunta aqui interessante, do JJ, ele botou: Rafael, recomenda que deixemos de meditar? Meditação faz parte da minha paz interior. A meditação, na verdade, como prática, ela é importante e pode ser, sim, algo muito saudável para as pessoas no dia a dia. Não tem nada de errado. A questão é que a meditação, ela baixa um pouco a atividade cerebral, a frequência mental das pessoas, conectando elas nessa paz interior, como você disse. Porque a gente interage com o campo interno. Quando nós estamos buscando uma aceleração, existem outras técnicas, outras frequências podem ser acessadas através de outras práticas, exercícios, técnicas e desenvolvimentos que, de certa forma, abrem o nosso campo de experiência, de consciência também, para realidades muito mais aceleradas do que esta onde nós nos encontramos. E a gente consegue, inclusive, interações com essas realidades paralelas e com inteligências que podem estar aí, né, buscando essa comunicação com a humanidade. Então, a meditação foi importante até para o autoconhecimento das pessoas, mas ela não favorece muito esses contatos, né, com realidades suprafísicas, ou seja, com realidades mais altas e aceleradas no físico mesmo. É que em Dáquila, de acordo com a metodologia de nossas pesquisas, com o objetivo que nós temos, né, nós não temos a prática da meditação, mas não estamos condenando a meditação. Tem pessoas que usufruem, né, dos benefícios dela, mas dentro da metodologia de pesquisa, nós buscamos frequências mais aceleradas. Então, como eu disse, a meditação acaba baixando um pouco nossa frequência mental. Não que seja negativo, mas o nosso objetivo como pesquisadores é atingir frequências mais altas, mais aceleradas. Não, mas então, no caso, pode ser que seja um passo para a movimentação, lembrando que não é só ficar parado e pedir e dizer que vai vir até você e fazer um monte de... Por exemplo, tem muita gente que gosta de escrever a lei da atração e tudo mais, isso contribui, mas o movimento em si, de você estar indo lá fisicamente, fazendo, mexendo os pauzinhos, é o que dá mais resultado. Então, agradecer a todos vocês presentes e dar a palavra final para ti, Rafael. Eu queria agradecer a oportunidade da gente estar batendo esse papo rápido, né? Vamos ter outras oportunidades também, com certeza. E é importante a gente se ater a essas mudanças. A Terra, o mundo, o sistema, a humanidade está percebendo que estamos em um momento de transição cíclica. Então, é muito importante a gente compreender, inclusive essa questão da meditação, da aceleração, né, das frequências vibracionais do ser humano e da Terra, com essa mudança na transição de ondas moduladoras que estamos passando, muita coisa vai mudar.
muita coisa mesmo vai acontecer para que a gente tenha alguns choques de consciência e essa mudança que estamos falando possa acontecer definitivamente. O momento é muito propício e temos até 2028 para a gente fazer uma bagunça aí e preparar o terreno para essa grande mudança e talvez uma grande revelação também que vai abalar o mundo positivamente, tá? Então, vamos juntos, somando forças, aqueles que se sentem diferentes, de mãos dadas, em busca do conhecimento, sempre em prol da parceria, em prol de levar benefícios para a população. Dáquila e a humanidade, caminhando lado a lado e unidos nesse objetivo e propósito. Muito obrigado, gente. Perfeito, Rafael. Então, pessoal, essa foi a linha de raciocínio que a gente montou, mostrar como o sistema aprisiona e as possíveis soluções, né, palpáveis e reais para estar se desligando disso e se reaproximando de você e lembrando que o ponto de mudança começa de nós, é nos conhecer para poder encontrar outros significados. Passo a palavra para ti, Cláudia. Isso aí, gente. Sigo a relatora Bruna. Falo aqui brincando muito, mas é exatamente aí para você atingir o seu eu superior, é você se encontrar com você, né? Faça essa reflexão. Vá até essa ilha que o Rafael mencionou, vá até ela, fique lá, faça essa reflexão, veja qual que é a sua essência. Isso é muito importante. A gente nasce com uma essência, isso desde criança. É só você conseguir vê-la, enxergá-la, que você vai colocar ela em prática. Então, não deixe nenhum fator externo quebrar essa essência ou punir você dessa essência. Isso é algo que nasce dentro de você e precisa estar se manifestando. A gente vem com essa função. Rafa, por favor, onde que as pessoas te encontram? Eu sei que muita gente aqui já é seu seguidor, mas fala um pouquinho só os seus canais para a gente, por favor. Bom, meu canal no YouTube, Rafael Hungria, Unificação. É fácil de encontrar, aparece minha foto, né? Então todos podem acompanhar os vídeos, as lives, se inscrevam. Tem o meu Instagram também, e os links estão aqui, né, na descrição do vídeo, tá, gente? Espero vocês lá, e não deixem de conhecer Dáquila profundamente. Os canais oficiais de Dáquila, de todos os parceiros também de Dáquila, né, os canais dos orientadores. É muito importante a gente fazer essa soma, né, de informações. Todo mundo colaborando junto aí nessa busca do conhecimento. Obrigado, gente.